abundantemente. Glória a Deus. Aleluia. Bem-aventurado aqueles que são salvos em Jesus e que sentem por misericórdia a sua presença. Meus amados, convido a todos para abrirmos as nossas Bíblias na Carta aos Hebreus, capítulo de número 11. Aos Hebreus, capítulo de número 11. Vamos ler os versículos 23 a 29. Nós queremos dar continuidade àquele assunto que a gente dias atrás abordamos em Marcos 16. Marcos 16, 15, quando a gente falamos sobre a necessidade de termos um grande despertamento no meio da igreja do Senhor. E hoje o Senhor pôs em meu coração a gente fazer essa leitura, segundo a misericórdia do Eterno, falarmos alguma coisa dando continuidade. Hebreus, ou aos Hebreus 11, 23, diz assim a Escritura: pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso, e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé, deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. Pela fé, passaram o Mar Vermelho como por terra seca, o que, intentando os egípcios, não deu certo, se afogaram. Que Deus em Cristo nos ajude com esta leitura. Meus irmãos, o propósito que o Senhor pôs no nosso coração em darmos continuidade sobre a necessidade de um grande despertamento que a Igreja do Senhor no Brasil apresenta. Em Marcos 16, 15, nós falamos naquele dia que precisamos que haja um mover de Deus, trazendo a igreja de novo aos princípios. Podemos usar as palavras do sábio Salomão. Em um dos seus provérbios ele disse que não devemos remover os marcos ou limites antigos. E muita coisa boa dos princípios cristãos foram deixados
para trás. Quando a gente diz foram deixados para trás, porque no momento que a igreja no Brasil atravessa aquele ritmo de devoção, de uma vida de piedade consagrada, onde a igreja apresentava mais temor a Deus e a sua palavra, amava mais a oração de forma devocional. A igreja, ela tinha ardor no coração de jejuar. Ela tinha interesse na intercessão. Ela tinha mais poder de Deus. E até os dons estavam mais em evidência entre nós. Agora há pouco eu dizia a um dos nossos irmãos daqui, a gente depois do trabalho, até na consagração dos jovens domingo, após o café da manhã, a gente conversando, e eu disse, até irmão Branco, irmão Celso, e eu disse que está tão difícil, eu me permito a expressão, raro ver a manifestação do poder de Deus, de mesmo, que poucas vezes ouvimos uma profecia em nosso meio. Cânticos em línguas estranhas, e interpretação de línguas. O discernimento, que é um dom, listado lá em 1 aos Coríntios 12, 8, 9 e 10, é um dos dons de revelação. Esse dom estava mais em evidência entre nós. Enfim, a igreja no passado, aqui no Brasil, há poucas décadas, ela não tinha tanta eloquência, digo, teológica. Nós não tínhamos o poder financeiro que tem hoje. Nós não éramos tão numerosos como agora, em várias denominações, mas a coisa tinha mais efeito. Glória ao nome de Jesus. Na boca dos crentes não havia discurso, havia poder de Deus e revelação. E hoje, você pode até perguntar aí, o que é que o senhor acha? Como o senhor classifica a igreja hoje? Eu diria, nas minhas palavras, usando a visão do profeta Ezequiel, no capítulo 47, eu diria que a igreja lá atrás, ela estava, depois de 4.000 côvados medidos, ela estava dominada pelas águas do rio. Hoje, ela olha para dentro do rio e tem receio de entrar. Resumindo, lá atrás, a igreja no Brasil, ela não media o sacrifício de ter uma vida consagrada, ilibada na palavra do Senhor, no temor e numa vida de santidade. Hoje, ela está na praia do rio, vendo o rio correr
e não tem disposição para entrar. E o Espírito Santo dizendo: entre, molha os pés, né, irmão Maio? O Espírito Santo está dizendo: não entre de uma vez não, mas molha os pés, molha os pés. Que lá na visão, mediu 1000, o profeta entrou, molhou os artérios. A segunda medida de 1000, água nos joelhos. A terceira medida de 1000, água nos lombos, ainda sentia pés no chão. Mas a quarta medida de 1000, ele disse, eram águas que eu não sentia o solo do rio, e elas me dominavam para lá, para cá, para lá e para cá. Entendemos que a igreja de hoje, ela não quer viver nos domínios do Espírito Santo. A maioria dos cristãos, com a Bíblia na mão, querem ditar regras para Deus e dizer que, como na sua visão, acham como devem ser os limites. Sabe quem perde, irmãos? Quem perde são as pessoas que vê o reino de Deus desse modo. Mas quando nós vemos o reino de Deus com renúncia e sacrifício, abnegação, disposição para se despojar de tudo que não agrada a Deus e fazer a vontade do Senhor, como está lá em Mateus 16 e 24, aí a visão é diferente. Porque Jesus disse, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz a cada dia e siga-me. E lendo essa leitura, que durante todo o dia ficou em meu coração, o Espírito Santo ministrava em nós que um despertamento, ele não acontece sem que primeiro a palavra faça blitz. Um despertamento não acontece sem que primeiro a palavra não faça uma blitz. Por que o mercado negro se fortalece? Porque não quer pagar imposto. Porque o mercado negro se fortalece? Porque não quer pagar imposto. Então, tudo que é negociado sem pagar imposto, pela lei de nossa nação, pela Constituição Nacional, é contrabando. Se alguém compra e vende e não paga imposto, segundo a lei do nosso país, é ilegalidade. Então, não paga imposto e quer ter as benesses de um cidadão que paga imposto. Espiritualmente é do mesmo jeito com Jesus. Me vê essa figura agora direta do céu. É Jesus que revela isso. Tem como uma mente humana pensar nisso, não. E nem trouxe de casa escrito. Queremos poder. Queremos unção. Queremos orar e no estalar de dedo o céu se rasgar e descer sobre nós. E o pior, na minha visão, é que as bênçãos que os crentes querem é mais material do que espiritual. Eu nunca vi isso. Quando se fala em bênçãos, a maioria dos crentes não pensa em poder, em unção, em uma vida de intimidade de nível bem alto. Quando pensa em bênçãos, a maioria dos crentes não pensa em ciência de Deus, em sabedoria de Deus, em ser um instrumento portador da manifestação dos dons espirituais.
Quando fala em bênção de Deus, aí entra logo os chavões. Tenha calma que vai dar certo. Como é que pode? Tudo está errado dentro de uma mala fechada, como é que vai dar certo? A igreja de hoje, ela vive espiritualmente em um tráfego de um contrabando espiritual. A igreja de hoje, ela vive numa ilegalidade do mercado negro espiritual. Ostentando o nome de igreja, mas não paga a Deus o que é para pagar. A igreja está entendendo? Eu estou perguntando se está entendendo. Não é para você vibrar, pular e saltar, não. É se está entendendo mesmo. Porque tem pregador que a igreja parece que está entendendo. Para ele entendendo é o povo gritando. Não, para mim entendendo é o povo entendendo mesmo. É como que alguém né? Pega um prato de sopa e está salgado ou insosso? Ou insulso. A pessoa salgado, se salgado, se insulso. Porque está provando. Então pergunta assim, né? Glória ao nome de Jesus. Então, primeiro tem que, para um grande despertamento, tem que haver uma blitz da palavra de Deus. Às vezes, a gente vem na BR, acontece em qualquer horário, e a gente vê a PRF parada, quando ela está com um giroflexinho, sem fazer zoada, só jogando aquelas lipalé para cá. Menino, tem cabo aqui de moto, pega a sandália, bota logo no guidão. Tem outros que nem sandália tira, bota logo por dentro do mato. Aí eu digo, olha, tá sem documento, ou tá atrasado, ou não tem CNH. Aí, ó. Aí quando não dá tempo, meu irmão, aí o rapaz, para, documento. Aí não foi ter um guincho levando carro, moto. Há um provérbio de Salomão, que o Espírito Santo fez lembrar agora, que ele diz assim: quem anda em sinceridade, anda seguro. Em outras palavras, se a Torá escrita de Deus, a lei do Senhor, que está em nossas mãos, que é a Bíblia Sagrada, ela nos para e estamos seguros, não temos medo. Mas se estamos devendo, a gente diz: Senhor, eu não posso entrar dentro dos matos para desviar da sua blitz. Mas está aqui, está desse jeito, me ajude, tenha misericórdia. E a palavra, ela tem que vir para fazer a blitz, porque muita gente não pode continuar vivendo da maneira que está. Porque um grande despertamento está vindo a caminho. E Deus quer que você seja também o alvo desse despertamento. Deus não quer que você fique de fora, não. Então veja a importância da palavra, irmãos. Todo grande mover e despertamento de Deus na história da igreja, se você observar, após o primeiro século, quando houve alguns momentos de período negro na história cristã, que parece que o evangelho ia se acabar, o cristianismo ia ser extinto, Deus mandou um despertamento. E começou como? Por meio da palavra. Glória a Deus. Me fez lembrar agora o Senhor, que em 1 Reis, parece que 22, quando Josias, com 8 anos de idade, assume o reino e debaixo da tutela dos sumos sacerdote e sacerdote, a Bíblia diz que Ilquias, na época, encontrou dentro do templo o livro da lei perdido. O templo fechado, não estava havendo culto, sacrifício, tudo parado. Imagine como é que estava Israel. Reis 22. E quando ele diz que achou o livro, e eu sei porque ele achou, porque o Espírito de Deus levou ele lá para abrir
o templo e andar dentro do templo e ver como estava a situação e achar o livro do Senhor. E quando ele achou, parece que ele tinha achado ouro. E quando trouxe à presença do rei, o rei mandou fazer cópias e distribuir em toda a nação de Israel. E não só isso, mandou que os correios, ao levar, tivessem a mesma função de fazer o papel de um arauto, reunir o povo na praça principal de cada cidade e falar bem alto a lei do Senhor. E o rei disse mais: diga ao povo que haverá uma santa convocação para começarmos a ministrar de novo a Páscoa do Senhor. A ministração da Páscoa trazia a memória do que Deus fez no Egito, tirando Israel para fazê-lo habitar na terra da promessa. E quando ministrava a Páscoa, faziam com piedade, com devoção, se alegravam, aleluia, e se regozijavam, lembrando o poder e a misericórdia de Deus quando os tiraram de lá. Isso fazia com que o Israel presente se fortalecesse, aleluia, no coração, sobre a mesma providência protetora de Deus naqueles dias, para fazê-los prosperar diante das nações pagãs, guardando-os de todo mal, se eles perseverassem observando o que estava prescrito na lei do Senhor. Glória ao nome de Jesus. E aqui nós vemos no capítulo 11 de Hebreus, nos versículos que se seguem 23 a 29 que nós lemos, a importância do ensino na vida de uma pessoa. A gente observa que no versículo 23, a Bíblia diz que pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Por que houve essa recusa? Tinha que ter coragem para isso. Filho adotivo, e não era de qualquer pessoa não. Era da filha de Faraó. Me foge na dinastia qual era o Ramsés. Se era o 2 ou 3. Mas a Bíblia diz que ele recusou, ou seja, resistiu à oportunidade e o apelo que fizeram para ele ser chamado filho da filha de Faraó. Quem tem um livro, A História dos Hebreus, o historiador judeu Flávio Joséfo, diz que foi feito como que uma solenidade e preparado um testamento para que Moisés assinasse para ser o faraó sucessor daqueles dias. Mas o texto da escritura de Hebreus diz que ele recusou. Nos bastidores, algo foi trabalhado por Deus para que a consciência de Moisés resistisse àquela oportunidade. Não sei quem de nós seria capaz de fazer o mesmo que Moisés. Eu não sei. Por isso, a importância do ensino da palavra de Deus. Não despreze a palavra de Deus. Nunca deixe de vir ao culto se você pode. Principalmente o culto de ensino e da escola bíblica dominical. Se o seu dirigente não é um homem poderoso, teologicamente, intelectual, se não é um homem formado, se o seu professor de escola dominical não tem um diploma à altura da sua capacidade, mas tem uma coisa entre você e os tais, que causa o equilíbrio,
que é a palavra e a revelação que vem de cima. Deixa o pastor, a congregação, o professor e o aluno da escola dominical num nível só. Agora, se o pastor quer se amostrar, aí o negócio fica desigual. E se o professor da escola quer também se amostrar, usar da classe para um palco de exposição teológica, aí fica desigual. Mas se a congregação tem fome e sede de Deus, e o dirigente também tem fome e sede de Deus, a palavra está no meio de ambos. Se o aluno tem sede e fome de Deus, e o professor da escola também, a palavra está no meio. Eu não estou desprezando a capacitação. Quem pode, faça. Mas se lembre, acima de qualquer capacitação, aqui na terra está a palavra. Eu acho lindo. Porque o camarada pode se formar, conhecer o hebraico, o grego, o latim, o aramaico, os garranchos todinhos de idioma que tem na terra. Ele pode juntar os diplomas tudinho, se formar em tudo. Mas aqui tem um mistério, irmãos. Se inventar de se amostrar, a igreja se fecha que nem malícia. Não sai nenhum amém. Sabe por quê? Porque a supremacia e a soberania que opera aqui é da multiforme sabedoria de Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Moisés, um homem formado, instruído em toda a ciência do Egito. Um historiador, um comentarista, ele dividiu a fase de vida de Moisés 120 em 3. Primeiros 40, do rio ao palácio. Segundos 40, no deserto de Midian. Um homem com anel no dedo, nos pés, era diploma demais. Força de expressão. Mas estava lá, no sol quente, arrebanhando ovelha. Aprendendo com sogro. Aí no dia que ele viu a sarça, aí a segunda etapa encerrou ali. Aí Deus disse, vai começar a terceira. E ele disse, para 40 anos de deserto, à frente de quase 3 milhões de pessoas, para cada ano, 2 de preparação. A do palácio e a do deserto. Amém? Por que não funciona na vida de muita gente? Porque quando chega aqui, quer apresentar a experiência da vida palaciana. Tem que ter os momentos práticos do deserto. Que esse diploma falasse, meu irmão, Guarabira não estava aqui não. Você fica às vezes sorrindo, dando glória, fica feliz, alegre. Às vezes vê eu dando um pinote, alegre aqui. Mas é porque Jesus está em mim. Se Jesus estivesse em mim. E muita. Jesus usa a gente por misericórdia. Aí você ri, se alegra, dá glória. É porque ele está em mim. Mas se fosse depender do diploma, eu não estava aqui. É isso aí que a igreja tem que, se lembrar, irmãos, que é a riqueza da palavra. Glória ao nome de Jesus. Então Moisés recusou ser chamado. Por quê? Porque nos bastidores, Arão, seu pai, Joquebede, sua mãe, instruíram a Moisés na Torá oral. Torá oral é a lei do Senhor, dita oralmente, sem ser por escrito, desde o Éden. A Torá começou no diálogo de Deus com Adão e Eva na virada do dia. Quando Deus visitava o jardim, Deus ia dar diariamente
uma parcela da Torá oral. Adão e Eva para seus filhos para o filho dos filhos. Chegou nos patriarcas e até Moisés era na roda de uma fogueira, lembrando o que Deus fez, o que Deus falou, o que aconteceu, os fatos, de geração para geração era contada. E o tema principal da mensagem era sobre Deus. Tinha que estar guardando na mente a reverência, o temor a Deus. É tão tal que quando José ele foi levado ao Egito, que seus irmãos, ele se deu a conhecer a seus irmãos, aí ele disse: eu sou José. Uma tradição rabínica antiga diz que ele, quando disse essa expressão, ele disse: pode dizer a meu pai Jacó, que tudo quanto ele me ensinou da Torá, eu guardei, não mudei. Estou aqui. É tão tal que quando a mulher de Potifar, danosamente, com muita malícia e malignidade, botou para cima de José, José disse: como farei tão grande mal ao meu Deus? E correu. Não tinha nada escrito sobre Deus, mas se narrava diariamente sobre Deus. Se contava alguma coisa sobre Deus. E os pais que preservaram a semente piedosa de Deus, aleluia, até os dias de Moisés, não se negaram, não relaxaram e nem se recusaram a ensinar diariamente e repetir as histórias do passado a respeito da criação até aqueles dias. Pastor, o que é que tem a ver com Moisés diante da filha de Faraó e a resistência de não assinar um documento? O que é que você acha que Joquebede e Arão disse para Moisés? Quando a filha de Faraó deu a criança para ela criar. O que é que você acha que Joquebede e Arão disse a Moisés? Disse o mesmo que Abraão disse para Isaque, o que Isaque disse para Jacó e o que Jacó disse para seus filhos. Moisés cresceu, ouvindo dos seus pais quem era Deus. E os relatos narrados dos fatos que ocorreram com seus descendentes antepassados, o que Deus fez. E aquilo, fortaleceu a fé do menino Moisés. Grande, no palácio, para lá e para cá, dentro das universidades, sendo instruído em toda a ciência, mas na cabeça não saía Deus, Elohim. O Criador, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, Deus dos nossos pais. Não saía. E eu fico matutando, às vezes pensando, o cuidado de Joquebede e Arão. Meu filho, esse menino, fomos pagos para cuidar dele. E ele vai ter que voltar para o palácio. Vamos fazer o que nossos pais fizeram conosco. Viram o perigo iminente da vida pagã dentro do Império Egípcio. Mas confiaram no Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E ensinaram a Torá oral. Hoje está difícil. Temos uma geração de crianças ameaçadas por pais cristãos relapsos, que não dão educação aos meninos, às criancinhas, como deveria dar. Eu digo, falando de dedicação fervorosa. E o que é isso? É fazer domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sábado. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Entrando um ano e saindo um ano e ensino na cabeça da criança. E nessa era ultramoderna,
O pai que não tiver cuidado com a mãe, o pai cristão e a mãe cristã que não tiver cuidado e não for mais à frente do que a era do momento, seus filhos serão tomados. Terão suas personalidades danificadas. Será posto outro DNA no seu caráter. E tudo ficará fora do seu controle. Por quê? Porque não creem no poder das Escrituras. Pais que creem no poder das Escrituras falam de Deus para seus filhos e não falam com a alma vazia, falam com a alma ardendo, sabendo o poder que tem a palavra. Não discursa para os filhos, revelam Deus com poder para os filhos, e os filhos sentem o queimor, o arder, o cortar da espada de Deus. Acreditam, a igreja, que quando o ensino é dedicado e fervoroso, quando se passa com amor e dedicação, as crianças entendem o que é juízo e sabem o rigor que ele tem, sem velos, só pela forma como os pais lhe ensinam. Oh, aleluia! Glória a Deus. Mas infelizmente o que é que os pais estão fazendo? Estão colocando a tecnologia, que isso não é novidade, pastor. Não é novidade não, pastor, eu sei que não é novidade. Mas eu tenho que falar, porque Deus está acusando. Deus está reprovando. Por isso que as coisas estão assim. Crianças espiritualmente mal formadas serão jovens espiritualmente mal formados. Jovens mal formados não suportarão entrar numa faculdade e sair do mesmo jeito. Não suportarão ter o primeiro emprego e sair do mesmo jeito, porque ficarão sujeitos às influências más. Mas quando o caráter de uma criança, de um jovem, é formado pela palavra, seus pais não lhe impedirão de você se prostituir. Seus pais não lhe impedirão de você usar droga. Seus pais não lhe impedirão de você matar, de você roubar. Mas a consciência que está lá dentro, o testemunho da lei do Senhor, gritará primeiro e dirá: olha, para! Oh, que coisa boa. Estou sentindo um negócio muito bom. Aleluia! Aí um bocado de crente no Brasil, nas internet, é uns louvor falando sobre avivamento, é umas pregações fofas, é um discurso mais intelectual e teológico falando sobre avivamento, mas a mala está cheia de imundícia e a palavra tem que parar, fazer blitz e multar. É um bocado de crente envolvido com imoralidade, irmãos. E quer avivamento. E vai vir. Ou chora, não vai. Mas vai vir muito. E não vai vir como aquela água que cai da goteira com a chuvinha pingando, não. Vai vir. Já viu um rio com os limites ultrapassados por água? Como é que fica a corrente, as torrentes de água por cima das ribanceiras? O pé de pau que tiver com a raiz do lado de fora na beira do rio já foi. Se tiver algum animal por perto, do jeito que a água vem, leva.
Deus está mandando um grande despertamento. Eu estou falando por Deus essa palavra, mas digo aos irmãos, que não é o caso daqui, nem muita gente crê. Por quê? O contexto que nós estamos vivendo é um contexto de muito tribunal, de julgamento cristão, principalmente teologicamente falando, né? Quando a gente fala de forma prática assim, tem pessoas que faz algumas abordagens, aí diz, eu não concordo com aquilo ali. Às vezes acontece nos comentários, eu não concordo com aquilo ali. Vamos andando. Oxê, o tempo não parou aqui não, meu irmão. Oxê, vamos andando. Eu não estou falando de predições de Marco Guarabira. Eu estou falando de predições que o Espírito Santo está revelando-se, dando sonho, visão a alguns crentes que estão em oração, e a própria palavra promete que haverá um grande derramamento, um grande despertamento. Vamos andando, lá na frente nós tiramos novo fora. Por isso, irmão, que se a gente for pregar preocupado com o juízo e o julgamento que vão fazer da mensagem, você não prega. Você fecha a boca e Deus vai só cobrar de você, e os outros, uns sem receber, e outros que não vão se sentir chateados por ouvir a verdade que deve ouvir. Vão se livrar da chateação. Glória ao nome de Jesus. Mas Jesus não pensou assim quando veio à terra. Os apóstolos também não pensou assim quando receberam a missão. E a igreja que vai morar no céu, ela não está preocupada com a linguagem global que está aí não. Que vai contra tudo que a gente crê, tudo que a gente aceita por fé. A linguagem global já está se preparando para excluir nós de tudo. Mas não tem problema não. O céu nos espera. O céu nos espera. E eu vou para lá. E eu estou dizendo lá em casa, eu não levo ninguém. Não tem esse negócio de um pegar no pé do outro para subir, todo mundo junto. O céu vai se abrir. Quem estiver preparado, sobe. Pastor não leva a esposa, não leva filho, o filho não leva o pai, nem a mãe, e vice-versa. Quem estiver pronto, vai. Quem não tiver, fica. É simples, né? E eu quero partir para a conclusão. Outra oportunidade a gente continua. Veja que o ensino de Joquebede de Arão fez Moisés dizer para sua mãe adotiva: não posso assinar. Não quero fazer parte dessa dinastia. Porque era uma aliança. Dá a entender para o Flávio Joséfo que a atitude de Moisés, se ele assinasse a escritura, esse testamento, era como se fizesse um ato de apostasia. E o escritor da carta aos Hebreus dá essa margem de interpretação, quando mais adiante ele diz assim: escolhendo antes, não assinou, por quê? Não aceitou ser filho da filha de Faraó para ser um possível sucessor dos Ramsés na dinastia dos faraós. Por quê? Porque escolheu. Não foi Arão e Joquebede, não. Pais ensinam, filhos decidem. Eu estou gostando disso. Como filhos poderão escolher bem como crentes, se pais não ensinam? Esse é o problema. Mas a palavra está fazendo efeito. Ela já está trabalhando faz tempo e vai trabalhar mais. Se o pai e a mãe não se acordar, os filhos serão tomados para acordar os pais. Você crê nisso? Despertamento é assim, irmãos. Coração que primeiro amolece, a água enche. O rio corre. Aleluia. Deus não vai pela ordem. Vou entrar naquele lá, se os pais primeiro amolecer o coração. Se os pais não amolecer o coração, eu não vou despertar ninguém daquela casa. Não, senhor. Deus pode tomar até uma criança e ela começar com despertamento em casa, e todo mundo só seguindo atrás. Amém? Amém? Glória a Deus. Aí diz: escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Ou seja, Moisés disse: se a condição
de rejeição haverá prejuízo, e se o prejuízo for esse, eu vou sofrer com o meu povo na condição de escravo. Mas assinar, eu não assino, nem quero tomar parte. Por quê? Aleluia. Porque essa aliança, o escritor aos Hebreus fala que ela traria gozo para Moisés. Por que era gozo? Porque lhe daria status, mas era um prazer pecaminoso. Ele preferiu sofrer com o povo a vergonha, o sofrimento, ser maltratado, de que por um pouco o gozo do pecado em ter essa posição tão honrada. Aí o 26 diz, tendo, isso aqui é que é bom, escolheu antes ser maltratado. Ao 26 disse, escolheu tendo por maiores riquezas. Oh glória! Se não houvesse fé em Moisés, ele se apegaria ao prêmio da função. E tem crente embaraçado com as coisas que vê, e não tem fé para esperar. Vai pelo caminho mais curto, pelo atalho, porque a oferta é muito grande. Mas quem usa fé fica desconfiado do presente. Aí disse, rapaz, o crente, irmão Josenildo, ele, inteligente, em comunhão com Jesus, quando ele vê o tamanho do presente, ele diz, tá, eu não caminhei nadinha, já apareceu o presente aqui? Não, deixa eu caminhar um pouquinho. Aí disse, quero não, vou por aqui, na reta mesmo. Mas o presente chega primeiro. Ele disse, não, eu nem fiz um sacrifício ainda, eu nem andei tanto, eu não quero nada não, deixa eu andar um pouquinho, que para mim no final tem um negócio melhor do que isso. Dou por vista a solenidade que fizerem. Eita! O buffet. É buffet, né? Como organizar o palácio naquele dia para Moisés fazer aquela sinais. Moisés disse, não posso. Quem hoje estaria disposto ao mesmo? Glória a Deus. Não estranhão. Não estranhão que Deus vai mostrar a nós todo o caminho para chegar no despertamento. Se você quiser, segue. Se não quiser, você vai ficar frustrado. E talvez, mas rapaz, tudinho para chegar lá, vai desanimar. Mas o Espírito Santo a todo instante vai dizer, paga o preço. Faça isso. Siga as orientações. Vá deixando isso. Abandona aquilo. Vá crucificando, vá renunciando, vá, e você pouco a pouco vai se convencendo. Mas tem crente que vai endurecer o coração e não vai querer, mas vai ver a água passar. A água vai passar, e você vai ver, aleluia, nós veremos ao rio de Deus tomar a gente de uma maneira que não vamos sentir o chão, que o chão fala do natural. Quando a gente não sentir, é porque o domínio de Deus estará por completo em nossa vida. Aleluia. Vale a pena ensinar? Vale a pena ensinar? Não é fácil ensinar. Uma criança crescendo, ela vai ter muitas perguntas, porque você vai ensinar uma coisa, ela vai ver outra na casa do tio, da avó, vai ver outra coisa na escola, e o pai insistente como Joquebed de Arão, é lei do Senhor, de dia, de manhã, de tarde, de noite, mas na casa de vovó, titia, meu primo, não sei quem, aí você, lei do Senhor, meu filho, minha filha, a palavra do Senhor diz assim, mas lá na escola, minha filha, a palavra do Senhor diz assim, mas não sei onde, o vizinho, não sei quem, mas a palavra, até na igreja, aí o pai e a mãe dizem, a palavra do Senhor diz assim. Para ensinar tem que ter resistência.
E essa resistência não vem de nós, vem de Deus. Mas se a gente desanimar, a gente perde a motivação. Mas se a gente se dispuser, o Espírito Santo diz, como disse Jesus a João, para dizer ao pastor de Filadélfia: tendo pouca força, não negaste o meu nome e guardaste a minha palavra, eu também te honrarei, te guardarei da tentação que há de vir sobre a face da terra. Resista, seja insistente, persevere com a verdade. Se não crerem vocês hoje, mas crerão amanhã. Muitos deixaram para acreditar em Noé, depois que a água veio e a porta fechou. Não tem problema, pregue, insista e pregue, diga a verdade. Um dia a gente vai sair, o testemunho vai ficar. Um dia nós subiremos e o testemunho vai ficar. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu estou feliz por esta palavra. A esposa, a mãe de John Wesley, tinha 19 filhos. Os pais hoje é uma benção. Permita, não é ironia não. Tem uma criança, aí diga, dá trabalho demais, e não sei o que, e lá vai. É porque não quer ter responsabilidade. Pais que não querem ter procure e pesquise no Google para você ver. Eu li num livro que a mãe de John Wesley teve 19 e por semana tirava 1 hora com cada um. Eita, mas valeu a pena, porque John Wesley virou a Europa de cabeça para baixo. Seus irmãos também foram cheios de Deus. Hoje os pais não querem ter responsabilidade com os filhos. Se os pais não têm responsabilidade com os filhos, é duro que eu vou dizer, ainda bem que vai ficar gravado, Satanás assumirá a tutela. Pais que não têm responsabilidade em educar os filhos no caminho do Senhor, vou repetir, Satanás assumirá a tutela e não precisa de documentação em cartório para ele assinar. Ele fará isso com as influências. E a criança vai dizer na cara o que está entendendo do reino das trevas. Vai interpretar ponto por ponto e você vai cair no desespero. Mas faça como Joquebede de Arão, lei do Senhor, de manhã, de tarde e de noite. O menino foi para as faculdades do Egito, no meio daquela coisa de treva, aleluia. Era uma nação que politeísta, adorava vários deuses, era boi, era tanto negócio, aleluia. Mas estava lá Moisés. Eita. Glória a Deus. Deus vai fazer do seu filho um Moisés. Diga amém. Dê toda a sua vida pelo seu Moisés. Faça de tudo pelo seu Moisés. Porque mesmo agora com tanta dificuldade, porque quando um pai é zeloso, aí o diabo manda a outra de, mas para que isso? Essas vestes. Ensinar a criança a cantar logo cedo, ler a Bíblia. É, Satanás, para resistir tu lá na frente. Aí tem que começar a cantar logo cedo, lendo a Bíblia cedo, porque quando começar a disparar, dispara também cedo. Diga amém. Glória a Deus. Deus vai guardar o seu Moisés, mas se você se dedicar como Joquebede de Arão se dedicou ao seu Moisés. Amém? Que Deus abençoe a igreja do Senhor. Muito grato. Fiquemos de pé e vamos orar. Eu queria 2 microfones, se fosse possível. Amanhã, às 19 horas, culto ao ar livre na residência da irmã Messia. Local, Rua Angel Travasso, 12.001. É aqui próximo.
2 ruas depois dessa principal. Próximo ao colégio Durmeval. Pronto. Aqui vocês conhecem. Eu vou fazer um esforço para estar amanhã à noite nesse culto, se Deus permitir. O nosso irmão Jairo anuncia, o presbítero, que é coordenador do departamento de família, que as inscrições já foi distribuídas as fichas. Quem não pegou ainda a sua ficha para participar, procure a irmã Luciana e a irmã Cacá. Amém? Quer ser ungida? Um dos presbíteros, por favor. Unge aqui a nossa irmã. Quarta-feira, amanhã, à noite também terá ensaio do coral. Sexta-feira à noite, nós estaremos aqui de joelhos, irmãos. Orando à noite um pedacinho. Os irmãos que quiserem orar, estaremos aqui esperando por você. Vamos pedir ao nosso irmão superintendente, presbítero Rômulo, para orar. E em seguida, o nosso pastor Cícero nos dará a bênção dos apóstolos.